Por volta de 485 a.C., quando Israel era conquistado pelos babilônicos, Israel era uma terra improdutiva, onde poucos que habitavam e os poucos que haviam davam duro para sobreviver. A mesma terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e toda sua descendência para sempre. Toda a terra que você está vendo, darei a você, Abraão, e a sua descendência para sempre. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. A nação que ocupava a terra prometida foi dizimada, diluída e levada cativa para a Babilônia, aonde passou 70 anos, conforme anunciado ao profeta Jeremias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e vocês estarão sujeitos ao rei da Babilônia durante 70 anos. Vários judeus haviam voltado a Jerusalém para reerguer o templo, mas o que se viu lá foi uma cidade em ruínas, entulhos. Em meio a tanta desolação, Deus levanta Zacarias, e o profeta profere uma das mais notáveis profecias já registradas. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Profecia essa se cumpriu na íntegra, e é contestada pelo mundo todo, o ressurgimento de Israel em 1948, exatamente como foi previsto nas Escrituras. A pequena Jerusalém é o fardo maior dos países do mundo. O peso de Israel ao resto do mundo é tão grande que os Conselhos de Segurança das Nações Unidas vivem em constante alerta. Jerusalém vive debaixo de ameaças constantes, e mais uma vez Deus devorará quem atacar Israel, mesmo Israel em desvantagem ao seu exército. O Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém. O anjo Gabriel revelou a Daniel que Jerusalém seria reconstruída, e após 483 anos viria o Salvador, o Messias, e que seu próprio povo rejeitaria e o crucificaria, e que o templo e a cidade ficaria novamente em ruínas. E foi exatamente assim que aconteceu. Depois o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo, o templo, serão destruídos pelo povo do governante que virá. Jesus entra em Jerusalém, exatamente como disse a profecia, aclamado pelo povo e depois rejeitado, aonde Jesus mesmo disse: Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E serão levados como prisioneiros para todas as nações. E foi exatamente assim que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. O exército de Tito saquearam Jerusalém, derrubou o templo de Herodes e não ficou pedra sobre pedra, uma matança dos judeus jamais vistas, e vários outros judeus se espalharam pelo mundo. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Os profetas também previu a perseguição sobre os judeus de uma maneira assombrosa, como jamais vista. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações. Espalhados pelas nações, esse povo tem sido perseguido e odiado como nenhuma outra nação. Belém, a terra em que os anjos cantaram não é habitada por criatura alguma. A Palestina se recobre de pano de saco e cinzas, desolada e sem beleza. Em uma de suas célebres profecias, Jesus declarou: Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Em toda a história, Jerusalém foi disputada por todos os povos, em todo o período. No final da Segunda Guerra, a promessa de Deus para voltar o seu povo à terra de volta era algo humanamente impossível, e milhares de judeus perderam a vida no Holocausto. E o mais incrível
é que após a guerra, centenas dos esqueléticos sobreviventes, libertados dos campos de extermínio, foram mortos em toda a Europa. Porém, Deus não esqueceu seu povo. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou sua independência e foi invadido pela nação árabe, e tinha superioridade em armas, tanques e aviões. Rodeado de inimigos, Israel deveria ser exterminado. Porém, algo sobrenatural veio sobre aquela nação e venceu a guerra. E assim, até hoje, guerra após guerra, Israel é sempre protegido, e o Senhor vem guardando aquela nação. E Deus iria cumprir o seu propósito, pois ele declara: Pode uma nação nascer? Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor? Acaso fecho o ventre? Foi no dia 10 de Nissan, que era o dia que os cordeiros pascais eram tirados do rebanho, que Jesus entrou em Jerusalém e apresentou ele mesmo a seu povo. 4 dias depois, quando Israel sacrificava os cordeiros, ele, o Cordeiro de Deus, era cravado em uma cruz e se entregou pelos pecados do mundo, cumprindo a profecia de Moisés. No 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificar o cordeiro ao pôr do sol. É fato que Jesus entrou em Jerusalém em um jumentinho, no dia profetizado. Foi aclamado como Messias, rejeitado por Israel e morto, conforme os profetas haviam predito. Hoje, vivemos na época que Jesus predisse tempo dos gentios. E assim Cristo tem construído a sua igreja, tanto judeus como gentios que creem em seu nome. Profeticamente, muitos só crerão no Messias no Armagedon, quando o Senhor aparecerá em pessoa para salvar Israel da destruição. Aí, eles reconhecerão finalmente ser o Messias, aquele filho de José, que morreu e ressuscitou como o próprio Cristo havia predito.